Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Bom, primeiro o jornal tá de volta e nós estamos recebendo aqui, acho que é a nossa entrevista, deixa eu conferir aqui o número só para não falar errado, número 576, tá, Rita? Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Rita Barbuio, advogada, muito bom dia. Muito bom dia, a Ellen, a Ananda, a Natália, bom dia a todos os ouvintes da Prever FM. Que honra estar de novo aqui com vocês, Ellen, batendo esse papo com os ouvintes hoje de manhã, numa segunda-feira, né? Não é? E aí, como a gente falou aqui, o Lorival também tá aqui também, e ele até comentou, né? Primeira vez aqui, acho que na história do Rádio Botucatuense, só mulheres na bancada e até a entrevistada hoje uma mulher. E falando de um assunto que tem relevância e interesse para as mulheres, né? Exatamente. Bom, o assunto da nossa entrevista aqui com a doutora Rita é o PL 419/2023, que exclui a condição de atenuante à idade do autor na data do delito ou da sentença no caso de crimes que envolvam violência sexual contra a mulher. É isso mesmo, Rita? É isso sim. Bom, esse tema é muito importante e essa proposta legislativa, né, que foi agora aprovada no nosso Congresso Nacional, no Senado, está agora pendente de sanção, né, do presidente da República, é muito importante porque é um projeto de lei que eu acredito virará lei ainda agora nesse mês de julho, né? Nós temos o prazo aí até dia 11 de julho e provavelmente, acredito, será sancionada, porque ela é muito importante no combate à violência sexual contra a mulher. Veja, né, as nossas leis estão evoluindo, as nossas leis elas são boas, mas o aumento do número de violência, não só sexual, né, mas principalmente sexual contra a mulher continua aumentando. Então essas mudanças na lei, endurecendo o tratamento àqueles que vierem a ser condenados por crime de violência contra a mulher, ainda se faz necessário, né, Ellen? Quem sabe no momento isso já não seja mais necessário, mas ainda é. E esse projeto de lei, ele é bem importante nesse combate à violência sexual contra a mulher. Bom, a gente sabe, toda segunda-feira aqui a gente tem o resumo dos boletins de ocorrência aqui do final de semana. A gente já tratou desse assunto aqui, inclusive. Sim. E a gente sempre fala que, infelizmente, a maioria são de violência doméstica. Ocorrências de violência doméstica, infelizmente, ainda são a maioria, não só aqui na cidade, mas acho que é uma realidade nacional, quiçá mundial, né? E o que muda, então, nessa não tem mais esse atenuante, né? Anteriormente, como é que funcionava quando o infrator era menor de 21 ou maior de 70 anos? Sim. O que mudou? Olha, essa atenuante, ela visa impedir o julgador, veja, claro, depois de um processo legal, ampla defesa, contraditório, se essa pessoa que foi acusada desse crime de violência sexual, exemplo, estupro, importunação sexual, se ele for condenado ao final, no momento em que o juiz vai dosar a pena, aplicar a pena ao caso concreto, ele não poderá reduzir essa pena por causa da idade do acusado, né? O que nós falamos aqui da idade? 18 anos completos, então ele já é um maior infrator, ele já pode ter uma pena, mas à época do crime, ou seja, no dia do crime, ele tem 18 anos completos, mas ainda não atingiu 21 anos. Por que essa menoridade que está ali é uma menoridade genérica, né? Para todo mundo acusado de um crime? Porque o legislador entende que, embora a pessoa seja maior de idade e responsável pelo crime, ela ainda está naquela fase de formação. Então, nessa faixa etária, maior de 18 e menor de 21 anos, no dia do crime, ela teria essa atenuação da pena. E no caso dos 70 anos, por causa da idade elevada. Sim. Então, o autor do crime, quando dá sentença e não no dia do crime, se já tiver 70 anos, mais de 70 anos, aí ele teria essa atenuante da pena dele. O juiz, na hora de dosar a pena, atenuaria. Hoje, Ellen, essa atenuante continua valendo, mas essa lei sendo sancionada e entrando em vigor para crimes sexuais contra a mulher, o juiz não vai mais levar em consideração, quando ele for aplicar a pena, essa questão da idade do infrator. Ou seja, não importa a idade do infrator se o crime for de violência sexual contra a mulher. Essa atenuante não poderá ser levada em consideração pelo julgador. Isso é importante para fortalecer o combate a crimes sexuais contra a mulher. Tentar diminuir pelo menos um pouco, né? Tentar mitigar.
tentar mitigar. E aí nós vamos vendo como a nossa lei, ela vem sendo adequada a essa situação. Recentemente, agora, nós tivemos o feminicídio, que é quando se mata uma mulher por ela ser mulher, né? Por subestimar a mulher, por entendê-la como vulnerável, como posse, ou em violência doméstica e familiar, como você colocou. Nós tivemos o feminicídio, que só qualificava, hoje ele é um crime autônomo, ou seja, a maior pena que nós temos no nosso Código Penal, né? De 20 a 40 anos. São formas de agravar a nossa lei no combate a esse tipo de violência. Perfeito. E por que demorou-se tanto, talvez, para tirar esse atenuante, né, em relação à idade? Essa atenuante, na verdade, olha, o nosso Código Penal, ele é lá de 1980, ou seja, 1940, perdão, né? E aí ele teve uma modificação na sua parte geral lá na década de 80. Mas essa atenuante, ela é importante que exista no nosso Código Penal para levar em consideração essa formação do acusado, ou então essa idade avançada. O que se entendeu agora é que nesses tipos de crime isso não pode ser levado em consideração. Ela não vai deixar de existir para outros crimes, tais quais furto e etc. Nesse crime em especial, esse é um projeto de lei de uma mulher, né? De uma representante nossa no Congresso Nacional, e ela vem para buscar assim, olha, aqui não, nesse tipo de situação não é a leitura que se está dando agora atualmente de que nós precisamos cada vez mais endurecer a nossa legislação no combate à violência contra a mulher, e nesse caso uma violência que é uma das mais graves, né? Que é a violência sexual, né? A violência física é gravíssima, patrimonial é gravíssima, toda psicológica é gravíssima, mas a violência sexual, ela é uma das formas mais cruéis de violência contra a mulher. E se comprovado que esse autor, a gente sempre deixa claro isso, né? Ele vai ter um devido processo legal. Se comprovado que ele é o autor desse crime, nesse caso, o nosso Congresso chegou à conclusão que essa atenuante, ela não pode mais ser levada em consideração. A idade do infrator não vai ser mais levada em consideração nesse tipo de crime. Pergunta, Natália. É muito triste isso, né? Pelo menos em um dia, sei lá, a cada 5 mulheres sofrem algum tipo de violência. E teve um caso em Botucatu esse final de semana, né? De uma pessoa que foi presa no ônibus por estar importunando, né? Que é um outro tipo de importunação sexual, de violência sexual, que é a importunação sexual. Eu tomei corpo também pela imprensa, é uma informação triste e que tem que ser combatida, né? Porque é uma violência que não só contra a mulher, mas nesse caso em especial, é uma ousadia muito grande, né? Vai contra a comunidade no geral, né? Isso, fere aquela pessoa, fere toda a comunidade que está exposta. É um outro tipo de violência sexual contra a mulher. Quando nós falamos de violência sexual contra a mulher, no primeiro momento, vem à nossa mente, Natália, o estupro, que é a de maior gravidade, né? O estupro de vulnerável, mais grave ainda. Mas a importunação sexual é gravíssima também. E ela pode ocorrer em ambientes públicos, tais quais esse exemplo dessa notícia de crime em Botucatu. E esse projeto de lei, se vocês me permitem, ela trouxe outra mudança que eu vejo talvez até como mais importante no combate a esse tipo de violência do que até atenuante, viu, Ellen? Que é a questão da prescrição. Isso também é uma adequação e uma reforma desse projeto de lei. Nós estamos falando muito da menoridade, mas a prescrição, o que ela é? Aquele reloginho, aquele tempo que o Estado tem. O tempo que ele vale, né? O tempo que o Estado tem para punir alguém, para responsabilizar alguém por um crime. Nós sabemos que esse tempo não pode ser muito rápido, porque tem todo um processo legal, mas também não pode demorar uma eternidade, porque senão a resposta não chega à vítima, à sociedade. E esse tempo que o Estado tem para aplicar a pena, ou se a pessoa condenada para fazer esse cidadão cumprir a pena, quando a pessoa, na época do crime, tem de 18 a 21 anos, ou depois, na sentença, maior de 70 anos, ele é diminuído pela metade. Então, o relógio contra o Estado, olha que coisa, ele tem que correr ainda mais rápido. E não são crimes fáceis de apuração, né? Porque depende da palavra da vítima, depende de várias nuances. Quando se trata de pessoas com 18 a 21 na data do crime e maior de 70 à época do fato, esse prazo que o Estado tem para correr e responsabilizar o agente ou fazer ele cumprir a pena é pela metade, diminui. Com esse projeto de lei sendo agora sancionado e entrando em vigor essa lei, não tem mais isso quando se trata de violência sexual contra a mulher.
O prazo do Estado é inteiro, não vai mais ser rompido pela metade, levando em consideração a idade do infrator. E isso é muito importante. E a votação, ela foi complicada, não? Ela foi votada por unanimidade. A lei foi, veja bem, até que não demorou, veja bem, eu faço uma aspas aqui, sim, né? Nós vemos projetos de lei demorando muitos anos no nosso Congresso Nacional, alguns ainda pendentes de ser avaliado. Este daí é um projeto de lei de 2023. Então, se nós formos pensar bem, né? Até que foi rápido. Até que foi rápido na nossa realidade, do nosso Congresso. Sim. Então, pensando assim, passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado e foi aprovado. Então, se nós formos ver, até que não demorou tanto. Porque nós temos todos também o trâmite ali, né? Do Congresso. Já está aprovado, eu acredito agora que vai ser sancionado, porque é de interesse comum, né, que a violência sexual contra a mulher, ela seja e tenha um combate mais efetivo. E eu entendo como muito importante que isso venha e que tenham questões como, discussões como nós estamos tendo aqui hoje. Sim. Porque é bom, é importante que a sociedade, os autores de eventuais autores ou aquelas pessoas que possam vir a infringir uma norma e as vítimas tenham conhecimento de que a lei está endurecendo no combate a esse tipo de violência. É uma informação que tem que ser disseminada para, assim como você falou, para mitigar realmente, para diminuir isso tudo, né? Sim, sim. Mas eu perguntei em relação à votação, porque eu vi aqui uma informação, não sei se ela se cabe, né? Que foi ignorada uma emenda do senador Magno Malta, da CCJ, no meio da votação aí no meio. Várias emendas foram afastadas. Na verdade, esse projeto aí de lei, Ellen, eu não tenho ele agora aqui na íntegra para te dizer, mas ele era para ter sido ainda mais extenso. A ideia inicial era um pouco mais extensa. Aí, como nós sabemos, né, quando se passa ali pelo Conselho de Justiça ali da Câmara, ela já veio com uma adequação e no Senado houve ali mais uma adequação. Então, nós tivemos, sim, algumas transformações ao longo desse caminho no Congresso. Mas eu entendo que ela foi aprovada com grande valia para nossa legislação no combate à violência sexual contra a mulher. Doutora, você acha como que isso pode impactar o cenário atual carcerário que a gente tem, que já é de superlotação? Assim, é extremamente justo. Eu ainda vou mais além, porque eu acho que pessoas que cometem esse tipo de crime tinha que ter a castração química, mas a pessoa vai ser presa. E como que isso impacta ainda mais no cenário carcerário que a gente vive? Certo. Olha, que interessante, Natália, a sua pergunta, ela é bem, aliás, complexa, né? Inclusive com discussões também no nosso Congresso, né? A realidade a questão da menoridade, ela não influenciar numa redução ou numa mitigação, numa atenuação da pena, não necessariamente vai levar esse infrator à penitenciária, né? Que é um sistema de fechado ou não. Veja bem, a importunação sexual, ela tem uma pena máxima ali não superior a 5 anos. É um crime gravíssimo, mas menos grave que o estupro, que tem uma pena ali de 6 a 10 ou de 8 a 15, se for um estupro de vulnerável. Também, né? Na realidade, o nosso sistema carcerário, ele está e é superlotado. Né? Nós sabemos que pessoas condenadas por esse tipo de crime, eles não cumprem pena se regime fechado ou um regime de semi-liberdade, juntamente com os demais sentenciados, né? Eles têm uma penitenciária, aqui na nossa região nós temos IARAS, que são situações e penitenciárias à parte, até para um cuidado com eles e com a sociedade. Então eles cumprem pena em setores separados dos demais presos, né? E é óbvio que quanto mais pessoas são colocadas no sistema carcerário, nós vemos uma superlotação que deveria, Natália, ter aqui uma maior atenção do nosso setor público, porque a pena, ela tem funções, inclusive para crimes gravíssimos como esses, né? E uma das funções da pena, além, claro, de retribuir aquela pessoa o mal que ele fez à sociedade, óbvio, fazer com que ele aprenda de alguma forma, se não aprendeu aqui em sociedade, por vezes é necessário, nem sempre, mas por vezes é necessário a privação da liberdade, que é a pena mais severa que nós temos, mas também tem a função de ressocializar. E aí, com um sistema superlotado, Ellen, como é que nós conseguimos ressocializar? Nós não vamos ter trabalho, nós vamos ter estudo, nós vamos ter palestras, não vamos ter adequação. Então, quem sabe aí, Natália, nós precisaríamos aí, e eu não estou dizendo que é fácil, mas
de uma maior adequação do nosso sistema penitenciário para que possa receber e fazer com que as funções que nós temos lá na nossa lei de execução penal da pena, elas sejam efetivamente atingidas. Tais quais essa ressocialização. Porque senão eu coloco a pessoa dentro do sistema carcerário e se eu não tiver para dar a ela o trabalho, o estudo, a reflexão, ela talvez vá voltar ao nosso núcleo de sociedade do mesmo jeito ou pior. Nós temos aqui, enquanto rolava essa conversa aqui, chegou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Eu não vou mencionar o nome de quem mandou a mensagem por motivos óbvios, mas é um motorista de aplicativo aqui na cidade. E olha só o que ele contou aqui pra gente. Ele disse, sobre o tema da entrevista, olha a corrida que eu fiz essa madrugada. Ele mandou um print aqui da conversa que a passageira, na verdade, mandou pra ele. Bom dia, moço. Vou ser sincera, eu preciso ir embora e estou sem dinheiro agora. Estou na casa de uns amigos, acordei com um menino tentando ter relações comigo dormindo. Eu preciso ir embora daqui, por favor, me ajuda. Então é esse tipo de situação que a gente vê diariamente, infelizmente, né, doutora? Olha, e as pessoas que trabalham ali com transporte público, olha o desespero que chega. E a importância chega de entender e ajudar, né? Olha o desespero que chega uma vítima de um crime como esse, que se socorre ali, né, e acaba falando de coisas tão sérias e íntimas da sua vida, por um exemplo, esse motorista de aplicativo. E que bom essa consciência, né? Nós não sabemos ali qual foi a atitude, mas com certeza ele ajudou e de alguma forma ali ajudou com aquele cenário no momento ali. Pelo menos ajudar ela a tirar ela dali. A tirar ela dali, né? Sim. Que já é muito, né? E assim, né? Aquilo que a gente sempre deixa, né, Ellen? A necessidade de denúncia. E aí também nós temos aqui um contraponto. Nós falamos assim, o número de denúncias desse tipo de crime vem aumentando. O ideal, o que nós queremos um dia, é que as leis não precisem ser endurecidas, que nós cheguemos num cenário que nós falemos assim, olha, nós nem precisamos de leis próprias que protejam as mulheres. Olha que mundo ideal. Mas hoje ainda é necessário que isso aconteça. E o aumento de denúncia, embora ele seja ruim, porque nós falamos assim, meu Deus do céu, a lei endurecendo tantos programas, aqui em Botucatu mesmo, né? Nós temos medidas protetivas, sim, nós temos cursos às pessoas que infringem a lei, olha que importante, né? Para que é tempo de despertar, para que essas pessoas venham a refletir. Quantas pessoas nós não vemos, eu falo no meu dia a dia, refletindo, olha, isso é a maravilha que nós esperamos, a resposta efetiva, mas ainda é necessário. Então o número de aumento de denúncias, ele é ruim, mas em um ponto nós temos que pensar assim, as pessoas estão se encorajando em buscar ajuda. Nós também temos que ler dessa forma, mas antes não tinham tantas denúncias, mas antes a pessoa achava, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e eu ficava com o meu sofrimento, e os vizinhos ouviam e ninguém queria entrar. Vítima, né? Acho que era muito mais comum a dependência, sim, normalmente do parceiro agressor, sim, do que hoje em dia. Hoje em dia existe mais a dependência financeira, principalmente, sim, da vítima, né? Sim, e a cultura que tínhamos antes, né? Que isso tinha que ficar mesmo entre quatro paredes, sim, e que nós temos, né? Óbvio, nós sabemos, uma cultura enraizada de machismo, né? Óbvio, né? Mas antes, muito mais, em que a mulher dizia, não, eu mereço, eu tenho que me submeter a essa situação. Hoje não mais. Discussões como nós estamos tendo aqui em escolas, projetos, cursos, né, para ajudar as mulheres que estão nessa situação de violência, de vulnerabilidade, debates falando, né, olha, a lei está aí, tem canais para denúncia, o retorno do canal da denúncia de violência contra a mulher, o quão importante ele não é. Porque veja a situação desse ouvinte que nos passou agora, olha o desespero que chega uma mulher, sim, que liga para um aplicativo e fala, por favor, me tira dessa situação. Se talvez ela não tivesse tomado essa atitude, hoje talvez nós tínhamos aqui um novo número. Um novo caso. Né? Um novo caso que se torna, né, um novo número de violência que sempre vai nos entristecendo. Então, que bom que as mulheres cientes que têm os seus direitos, ainda não é um mundo ideal, mas que bom que elas estão conseguindo se socorrer. E aí vem tudo aqui, pegando no gancho aqui da Natália, a necessidade de nós termos todo um sistema e um preparo também em relação à pena. E quando nós falamos aqui, que as pessoas consigam, dentro de um sistema carcerário não extremamente superlotado, refletir sobre o que fizeram e ter condições de ser ressocializados, de vir à sociedade um cidadão melhor.
discussão super polêmica que você passou aí, inclusive em relação à castração química, isso traria uma solução? Não sei, isso é uma questão que ainda tem que ser mais debatida, inclusive com estudos. Mas os estudos e o nosso Congresso está aí nos representando para ver se amanhã essa tiver que ser a solução ou não, né? Que se vier para agregar como este projeto de lei e tantos outros que nós temos aí, né? Que isso entra naquilo que você comentou, da pessoa entrar, ter a liberdade dela privada e não aprender nada do que ela teria que aprender nesse tempo, né? Ela voltar para a sociedade, mas voltar de forma pior. Então, infelizmente, eu acredito isso comigo, que em casos mais complexos e complicados, tinha mesmo que ter a castração química, porque... Ou nos casos reincidentes, porventura, isso, né? Porque tem homem que não parece animal, não se controla. Na realidade, olha que interessante, né? Não pegando nesse adendo, mas já numa outra mudança da nossa lei também, a questão que nós tivemos, agora nós temos um cadastro único de pessoas condenadas por crimes de violência sexual. Isso já é uma evolução. Então, vamos supor, uma mulher está se envolvendo com um homem. Hoje nós temos um cadastro único que nós podemos consultar condenações por crimes sexuais. Isso já é uma evolução. São formas de nós fazermos com que, eu não vou dizer que desapareça, mas com que mitigue, diminua esse número de crimes. Que as pessoas entendam que agora a lei está mais atenta, que o nosso poder público está mais atento, que a justiça está mais atenta. E nós percebemos isso, né? No número de denúncias que antigamente não tinha, com o número de condenações que antigamente não tinha. O exemplo que você deu, né, com a polícia agindo em casos de crimes que ocorrem e fazendo com que essa pessoa responda por eles. Mas eu ainda sou da linha, na minha modesta aqui opinião, que nós temos que ter mais cursos de formação dessa pessoa. Não só de acusados, e aqui eu não estou falando só de acusados por crimes sexuais ou de violência contra a mulher, tais quais outros tantos crimes. Nós precisamos ter um sistema que una, retribua e ressocialize. Esse é o grande pilar, porque senão nós não vamos conseguir diminuir esse número. Não adianta só eu punir, como você mesmo disse, perfeita a sua colocação. E colocar dentro do sistema penitenciário e não dar aquela pessoa superlotado. Que já é lotado. E aquela pessoa que já está sem a sua formação, né? Porque já infringiu normas. Nós não vamos conseguir dar a ela um retorno e à sociedade para que ela volte um cidadão melhor, ou repensando, ou não infringindo novamente a lei. Que é isso que nós queremos como sociedade, né? É isso que nós buscamos. Porque senão ele retorna à sociedade e vai retornar igual ou pior. E aí não teve valia nenhuma para nós como sociedade, né? Só gastou dinheiro público, né? Mantendo ele lá preso. Sim. Bom, agora são 7h26, nós vamos a um rápido intervalo. Estamos conversando aqui com a doutora Rita Barbuio, advogada. Se você está nos ouvindo aqui, tem dúvidas também a respeito de violência doméstica, sobre o que muda nesse Código Penal e tudo mais, pode entrar em contato com a gente no 3440-1009 e a gente já volta. Prever FM 728, estamos de volta, estamos recebendo aqui a doutora Rita Barbuio, advogada, está nos falando a respeito da PL 419/2023, que deve ser, a gente espera que sancionada em breve. Qual é a data, doutora? A data final, Ellen, é 11 de julho. Então, né? Tá pertinho já. Né? Foi remetida, porque o presidente da República tem para sancionar 15 dias úteis, né? Sim. Então, se não for sancionado, é automático. Se não sancionado ou se vetado em partes ou totalmente, volta para o Congresso Nacional, que pode derrubar o veto, né? Então, assim, acredito, muito provavelmente, que até 11 de julho aí, foi encaminhado dia 23 de junho, né? Então, acredito que nós já tenhamos aí uma novidade sobre um retorno. E a gente espera e tende a ser sancionada realmente a lei, né? Eu acredito que sim, Ellen, até pelas mudanças recentes que nós tivemos agora, né? No ano agora de 2025, no ano de 2024, foi um ano de grandes mudanças no nosso Código Penal em relação ao combate de violência doméstica, familiar, contra a mulher, né, com o feminicídio e tantas outras alterações. Então eu acredito que sim, que vai ser aprovada. Até porque é uma lei, e é importante que nós coloquemos aqui, que não vai retirar
uma atenuante genérica do Código Penal para toda e qualquer pessoa condenada por todo e qualquer crime. Sim. Veja, é importante que se diga, essa atenuante ela continuará valendo e ela é importante no estudo do direito, quando o juiz vai valorar, vai dosar uma pena, é importante que essa atenuante seja levada em consideração. Neste caso em específico, sendo sancionada a lei, nesse caso não será mais. Porque a idade do infrator foi entendida que nos dias de hoje, dada a gravidade do crime, como nós vimos comentando aqui, não é mais adequado. Mas nos demais crimes ela será mantida. E o que se espera dos defensores públicos, né, que vão representar, o que eles podem argumentar de que pode de repente ir contra, de repente até princípios penais e tudo mais? Sim. Há alguma expectativa em relação a isso? Sim, olha, que interessante. Primeiro ponto que é importante a gente colocar, essa lei sendo aprovada, e acreditamos que será, ela entra em vigor, né, depois da publicação, e ela não se aplica aos casos pretéritos, né? Porque ela é uma lei que vem em prejuízo ao acusado, óbvio, né? O prazo de prescrição agora, o tempo que o Estado vai ter aí para punir, para executar uma pena, vai ser maior, não vai mais ser reduzido na metade, levando em consideração a idade do infrator. Ou essa atenuante não será lá mais levada em consideração no momento do juiz dosar uma pena. Então, como ela é uma lei que cerceia direitos, ela não vai ser aplicado aos crimes ocorridos antes da entrada em vigor. Sim. Então, as pessoas que já foram condenadas, aquelas pessoas que já cometeram um crime antes dessa lei ser sancionada e entrar em vigor, eles continuam tendo direito a esse benefício legal. Aqueles que vierem a cometer o crime a partir de então, aí sim a eles não será mais aplicada essa atenuante. É óbvio, Ellen, que isso pode gerar questionamentos, né? Do cerceamento de um direito, de uma previsão e de um direito constante no nosso direito penal, na nossa legislação, lá no artigo 65. É óbvio que a Defensoria Pública, que os defensores podem alegar inconstitucionalidade. Não sei se isso vai acontecer nesse tema, tá? Porque é uma lei que ela... É possível, né? É possível, mas é uma lei que ela vem a atender o momento, as dificuldades, esse clamor do momento, em mitigar, pelo menos mitigar essa violência sexual que é tão grave contra a mulher. Mas pode haver questionamentos em que sentido? É constitucional? Essa mudança, essa lei, ela é constitucional ou inconstitucional? Nós temos várias leis em que isso passa, inclusive, por uma discussão no STF. Judicializar, vamos lá ver se é constitucional ter cerceado ou tirado esses direitos. Essa prescrição para outros crimes. A pessoa tinha 19 anos quando cometeu um crime de furto e o Estado tem metade do tempo para responsabilizá-la ou executar. Porque neste caso, em especial, ele não terá metade do tempo e sim o tempo todo, né? Um tempo maior, né? Porque essa expansão pode ser sim, não estou dizendo que será. Nós temos que aguardar agora a aprovação dessa lei para ver como é que o mundo jurídico vai se portar perante isso. Mas pode ser alegado e questionado a constitucionalidade? Pode. Não vou dizer aqui que não, tá? Não, perfeito. Deixa eu ver aqui direitinho. Mas, assim, sancionada a lei, ela passa a valer automaticamente? Tem um tempo para isso também, para ela começar a funcionar? Sim, nós falamos ali da vacância da lei, né? Que é o prazo, normalmente há leis que uma vez sancionadas, elas já entram imediatamente em vigor. Há outras que têm um prazo de vacância, e aí depende de como aprovado for. Normalmente nós falamos em 90 dias, ou seja, nós vamos depender desse prazo de vacância da lei, ou pode ser uma entrada imediata da lei em vigor. Né? Em regra, nós já vamos ter a entrada imediata dessa lei aí depois da sua publicação, ali 45 dias publicada, e aí ela já começa a entrar e valer. Tem algum país que isso já é previsto? Que isso já acontece? Olha, aqui nós teríamos que falar no direito comparado. Por quê? Porque a nossa legislação ela é totalmente diversa de outras legislações aí pelo mundo, né? Embora algumas se aproximem um pouco mais da nossa ou não, a lei brasileira, quando a gente fala nessa dosimetria, nessa dose da pena, nós temos 3 fases ali, aqui de uma forma sucinta, para o juiz valorar. Então nós temos sempre assim, nós temos que isso é muito importante, tá? A gente tem sempre todo crime, se nós formos pegar lá, Rita, qual que é a pena de um crime de estupro? 6 a 10 anos, não de vulnerável, né? Que aí seria 8 a 15 anos. Por que a gente tem uma pena mínima e uma pena máxima? E exatamente para o juiz individualizar a pena. Não é porque eu cometi um crime de furto juntamente com mais 2 pessoas que nós vamos ter a mesma pena.
Tem que ter individualização. Então, você é reincidente, como disse a Ellen, né, no quadro anterior, a sua pena vai ser maior. Sim. Eu sou primária, eu confessei um crime, eu reparei os danos ou mitiguei os danos do meu crime. Tudo isso é levado em consideração pelo juiz para aumentar ou diminuir a pena. Então, esse sistema de 3 fases, ele é um sistema próprio do nosso país. Inclusive, a questão do julgamento. Porque, Natália, o nosso julgamento aqui de crimes que nós chamamos aqui, eu vou fazer uma aspas, de crimes comuns, que não são dolosos contra a vida, júri popular, né, homicídio. Esses crimes comuns é um juiz de direito que julga, né? Por um exemplo, nos Estados Unidos, nas séries lá que nós vemos, isso tudo é julgado por pessoas do povo, por jurados. Então, o sistema judiciário de aplicação e valoração da pena, em cada país ele é diferenciado. Então, esse é um sistema próprio do nosso país, né? Então, assim, isso é levado em consideração aqui no nosso país. Por um exemplo, aqui bem rapidamente, não fugindo do contexto, mas aqui no Brasil nós não temos o perjúrio, por um exemplo, que muitas pessoas dizem, mas o acusado pode mentir ou se omitir, na verdade? Aqui podemos. O acusado não vai responder por um crime. Nos Estados Unidos, por um exemplo, o acusado presta compromisso. Então, ele pode responder, além do crime, por um perjúrio, por outro crime, se ficar provado que ele mentiu no depoimento dele. O que no Brasil nós não temos, né? Esse atenuante por idade, existe a possibilidade dele ser expandido para outros tipos de violência, por exemplo, contra criança, contra idoso, algo do tipo, não? Sim, aliás, nós temos projetos, viu, Ellen? Nós temos projetos. Porque também são categorias vulneráveis, digamos assim. Sim, veja bem, se for violência sexual, né, nós falamos contra a mulher, mas se for contra a vulnerável, contra a criança, também já vai expandir. Legal. Mas isso que você passou, inclusive esse mês aqui que nós temos aí, estamos comemorando, né, campanha no combate da violência contra os idosos, que também é imenso, né? Os dados são infelizmente crescentes também, né? De várias formas de violência contra os idosos. Isso pode ser ampliado, mas aí o que precisa? De um novo projeto de lei que venha a ser aprovado e que afaste desse tipo de violência, desse tipo de crime, também essa aplicação da atenuante. Mas aí são outros projetos de lei que também tem que passar pelo trâmite do nosso Congresso e ser aprovado. Não vai poder ser automaticamente, aí nós não podemos, porque essa atenuante genérica ela continua valendo, tá? Mas é óbvio que pode, porque tem o mesmo drama, porque também são crimes gravíssimos, porque realmente talvez a idade do infrator não seja relevante, que seja levada em consideração nesse tipo de crime. Sim. Né? Então, justamente. Principalmente quando a gente fala de violência sexual, inclusive contra a criança. Então, sim. Por isso até mas aí sim, aí já aplica. Tá. Violência sexual aí já vai aplicar, tá? Porque a criança, um idoso ou qualquer outro tipo de vulnerabilidade, né? Porque quando nós falamos no estupro de vulnerável, nós costumamos sempre, e vem à mente sempre, pessoas com menos de 14 anos. 14 anos incompletos é uma vulnerabilidade absoluta. Não importa e não adianta dizer, mas a vítima queria manter relação sexual, a vítima conhecia ou tinha ciência. Menos de 14 anos é uma vulnerabilidade absoluta. Mas existem outros tipos de vulnerabilidade que não é um estupro do comum que nós chamamos. É o estupro vulnerável que tem uma pena ainda mais agravada. Né, uma pessoa doente, uma pessoa acamada, uma pessoa com a saúde mental complicada, abalada, uma pessoa idosa, ela sim é uma pessoa vulnerável. E aí sim uma violência sexual contra essa pessoa não terá mais essa benesse da lei. Perfeito. Mais alguma pergunta, Natália? Não? Bom, nós estivemos com a doutora Rita Barbulho. Eu acho que as dúvidas foram sanadas aqui em relação a isso. Nós agradecemos a presença, doutora, e esperamos que possamos recebê-la aqui em outras oportunidades, que, como a gente estava falando aqui nos bastidores, tem outros assuntos assim tão importantes quanto pra gente questionar e debater aqui também, né? Obrigada, Ellen, novamente pelo convite, agradeço. Hoje uma banca, né, nós falamos aqui, né? Todas mulheres, né, tratando de um assunto. Por acaso o assunto foi. E tratando de um assunto tão importante aí no combate da violência, de uma das formas mais graves de violência contra a mulher.
Eu agradeço muito o convite, fico muito feliz em estar aqui com vocês, agradeço aos ouvintes e sim, temos outros tantos assuntos agora de tamanha relevância ou mais, ou igual, né? Que nós estamos abertos aí para voltar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada pela presença. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.